Antes de tudo da placa, o que a literatura fala? Vamos no cognitivo comportamental, ok? Falar para o paciente não apertar o dente, que essa é uma postura correta. Cognitivo comportamental, essa é a base de tudo. Não adianta fazer todo o processo, placa, fisioterapia com a termoterapia, etc. Se o paciente vai lá, sai do consultório, aperta, faz o bruxismo de vigília, que é o bruxismo durante o dia, ok? E o problema maior ainda, ó, não é essa força aqui, ó. O problema maior é tocar dente, essa contração fica menor, baixa intensidade e longa duração. Esse é o grande problema, né, para esses músculos da mastigação, na qual tocou o dente ele se contrai. Mais ou menos de 14 a 17 minutos é um período bom, aceitável para ter toques do dente durante o dia. Passou disso, você está sobrecarregando todo esse sistema, né? Que não é só a articulação, e sim os músculos da mastigação. Então, o primeiro passo é informar o paciente. Segundo passo, nós vamos fazer uma compressa. Veja bem, compressa porque eu moro num lugar mais frio, vamos dizer, na qual eu julgo o calor melhor para o paciente. Mas se você mora, por exemplo, lá em Belém do Pará ou Cuiabá, né, que falaram que é um lugar mais quente um dos lugares mais quentes do Brasil, ou em Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia, ou no bairro Bangu, do Rio de Janeiro, onde que o bicho pega. Jogou ovo, ele não precisa nem fritar para cair no asfalto. No meio do caminho, no ar, ele já sai cozido. Então você vai rever, em vez de usar o calor, ó. Então o paciente tem que descansar quando faz o calor. E usar dos dois lados de uma vez, ó. Masseter, temporal, bilateral, sem ficar segurando nada. Certo? E o protocolo é 20 minutos, não é 19, 18, 21 minutos. São 20 minutos. Ele tem que usar por 20 minutos para esse calor promover a viscoelasticidade dos músculos. Por isso que quando ele faz o calor, esse músculo meu, por exemplo, que está duro pra caramba, ele fica mole. E aí, todo aquele sintoma de cansaço, dor tipo pesada, ele desaparece ou tende a desaparecer, ainda mais se você fizer isso 3 vezes ao dia. Ok? Então muitos falam, mas você não vai dar medicamento? É água quente na cara. Brincando, né? Claro, mas o calor gera vasodilatação, gerando maior aporte sanguíneo, maior oxigênio, chegando no músculo fadigado e eliminando os catabólicos, ácido lático, etc., substâncias P's e aí por diante, tá? Basicamente é isso. Agora você tá lá no calor, no Maranhão, você troca a compressa quente por 12 minutos dessa mesma faixinha aí, ou se vocês não tiverem a faixinha, põe lá 2 compressinhas e amarra um lenço para o paciente ficar descansando. Ao amarrar esse lenço, cuidado para não amarrar forte, senão, ó, vai tocar dente. Daí, qual que é o primeiro passo? O paciente tem que estar com a musculatura relaxada quando vai fazer toda essa terapia. Não adianta ele ficar tudo contraído, certo? Segundo passo é a termoterapia. Mas repetindo, não use esta palavra
para o paciente. Não vai entender nada. Camila Boechat, boa pergunta. Em quadros agudos, não costuma entrar com nenhuma medicação além do conservador? É que aí é todo anamnese lá, tá, Camila? Claro, se for articular, se tiver que... Se manipulou a articulação para, por exemplo, num travamento devido ao deslocamento do disco sem redução, ou o paciente ter limitação de abertura com desvio, ó. Aí você vai manipular essa região. Muitas vezes você não consegue nem manipular, então tem que... O paciente abre, anestesia para manipular e recuperar o disco. Aí você entra com medicação. É igual torcer o tornozelo. Medicação e faz de cara já um front plateau, um jig ou o que você tem lá para descansar essa articulação também, tá? Para aumentar a distância das superfícies articulares, diminuir a compressão da ATM. Aí você entra com ADV 600 miligramas, é o que eu faço. Então, agora se for muscular, geralmente, claro, Camila, se o paciente te liga, manda mensagem, aí doutora Roberta, um grande abraço. Você não tem o que fazer, aí você dá um medicamento mesmo, um relaxante muscular e tudo certo, e maravilha, mas dá o relaxante e fala para fazer a compressa. Você mora onde, Camila? Dependendo se for quente, a compressa vira crioterapia, mas não vai falar repetindo, não fala de novo essas palavras para o paciente, tá bom? Então, a Camila é do Rio, agora eu lembrei. No Rio, é fogo, hein, da compressa. Às vezes o paciente não se sente bem. Então, muda para 12 minutos congelado. Porque depois, claro, cria uma vasoconstrição, mas depois que você tira, cria uma vasodilatação. Daí tem o efeito depois de tudo aquilo que o calor fez. Mas no final vai gerar benefício para o paciente, tá? Então vamos lá. Olha lá. Termoterapia, 20 minutos, 3 vezes ao dia, ok? Ó a faixa improvisada aqui. Paciente 20 minutinhos, bonitinho lá. Ele fica bem. Isso aqui já é algo mais sofisticado. Quem trabalha todo dia, quem tem paciente todo dia, para ter o TENS, que é algo da fisioterapia que vai aumentar a microcirculação local, aumenta o aporte sanguíneo, né? Excretando mais o ácido lático. Então esse aqui é o TENS. Você vê que até agora eu tô no conservador, né? Também tem o TENS que vai direto no ponto dolorido. Também é algo que não tem necessidade, você não vai comprar isso. Você vai, as duas primeiras etapas, sim, você vai usar o cognitivo e a fisioterapia no consultório e em casa. Aqui também, perfeito, viu? O Everson perguntou do laser, daí você pega cada ponto, parecido com aquele slide anterior, cada ponto gatilho, você põe um laser por 90 segundos no mínimo, em cada ponto dolorido. Regula o laser até 500 joules por centímetro quadrado. Vai muito bem. Mas não esquece do calor, tá, Everson? Esse aí é fenomenal. Manipulação, também posso fazer essa manipulação, alongando a musculatura, né? Esses exercícios
que não vem muito ao caso agora, e sente o paciente. Uma grande parcela dos pacientes irão melhorar e você vai dar alta para ele. Mas uma pequena parcela ainda relata que melhorou, mas ainda tem a dor que não consegue zerar. Você pergunta o porquê, se apertou, se ele fez tudo correto, né? Mas é indício que está causando essa dor final aí, esse resquício da dor é devido ao bruxismo do sono à noite. E aí você vai pensar em algo para diminuir essa atividade ou essa hiperatividade muscular. E aí pensa na placa estabilizadora. Essa é uma placa que eu gosto muito, dura, superfície oclusal lisa para não travar nos movimentos, né, de lateralidade, ou seja, na parafunção, que gere o vedamento labial e conforto ao paciente. Essa é uma placa que eu gosto muito, né? Nós vamos aí controlar 95% dos pacientes usando as terapias conservadoras, ok? O restante, se o paciente quebra, está alterado, começa a quebrar, arrebentar os implantes, daí pensa na aplicação de toxina botulínica. Eu não sou contra, não. Tem que diminuir, é mais uma arma que nós temos aí. Claro que eu sou contra aplicar diretamente a toxina botulínica sem antes, ao mínimo, ter um diagnóstico, uma hipótese de diagnóstico. E aquela pequena parcela que para o paciente é muito grande, nós vamos ter abordagem na ATM, seja artrocentese, lavagem, e aí vai. Então, é o último, depois que os tratamentos conservadores não surtiram o efeito desejado, aí vai ter uma abordagem específica na ATM. Camila falando. Durante a ortofixa, posso usar um platô anterior noturno? Boa pergunta. Se o paciente está lá, Camila, no meio... primeiro você fica tranquila que no meio do tratamento, se ele relata dor, se ele relata DTM, fica tranquilo que o aparelho fixo não causa isso. Não causa. Às vezes ele apertou, podia estar com o aparelho ou não, gerou dor e tudo certo. Aí você faz tudo isso, compressa, revê a postura, vê se ele está apertando durante o dia e faz um platôzinho anterior, resina, só para soltar os dentes. Claro, não vai interferir em nada a ortodontia. O cara tem que ficar bem. Faz lá, melhora e tudo certo, Fica indentado aqui nessa região da incisal para não cair e ele dorme com isso. O paciente se sente muito bem. Claro, fazendo a compressa 3 vezes ao dia, você controla a DTM, né? E fique tranquila que você não causou devido ao uso do aparelho fixo, correto? Que aparelho não causa, não controla DTM e não tem relação com a DTM. Senhores, agora eu vou me despedir que amanhã tem plano de tratamento 2, ok? Um grande abraço para vocês, obrigado aí pela audiência, valeu, abraço!